Valeu, gurizada. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Gente, vamos falar sobre o futuro do Grêmio, porque nós temos algumas questões que a gente precisa colocar na mesa aqui. Uma delas é o julgamento que acontece do Renato, do Diego e do Natan Fernandes, amanhã pela manhã, lá no STJD. O julgamento é pelo que ocorreu naquela partida contra o Bahia, lá em abril, lembra? Quando o Renato tira o time do banco de reservas por conta de uma possível interferência e tudo mais. Enfim. O Renato ele vai ser julgado por ter tirado os jogadores do banco de reservas, uma ação antidesportiva, segundo a denúncia. O Diego vai ser denunciado porque ele foi expulso. Toda expulsão gera uma denúncia. O Diego ele não fez absolutamente nada do que pudesse ser julgado, que pudesse levar a uma punição maior. Então o caso do Diego é o mais tranquilo de todos. O caso do Renato ele é um caso inédito. Então o Grêmio acredita que tudo pode acontecer, desde uma punição mais severa a daqui a pouco uma punição leve ou daqui a pouco uma advertência, algo do tipo nesse sentido. O caso que preocupa mais é o do Natan Fernandes, porque o Natan Fernandes no final da partida, quando a partida já tinha acabado, ele vai até o juiz e ele faz aquele gesto, sabe? Aquele gesto do roubo. E o que acontece? As câmeras do VAR flagraram o Natan fazendo esse movimento. Ele levou o cartão vermelho, foi expulso e agora vai a julgamento. Todos eles podem pegar de 2 a 6 jogos. O caso do Diego provavelmente não vai passar da denúncia. O caso do Renato, o Grêmio entende que até possa não ser tão grave porque é réu primário. Então daqui a pouco leva uma advertência e pronto. Ou daqui a pouco pega um jogo. Se ele pegar, lembrando, o Renato ele não foi expulso. Se ele pegar um jogo, ele tem que cumprir. Tá? Agora, se o Diego pega um jogo, o Diego já cumpriu, levou o cartão vermelho e ficou suspenso. No caso do Natan, se ele pegar uma partida, ele foi expulso, então ele já cumpriu. Se ele pegar duas, ele tem mais uma para cumprir. Se ele pegar quatro, tem mais três, e aí vocês já entenderam a história. O detalhe é que são duas peças importantes para a sequência do Grêmio, né? Tanto o Renato quanto o Natan, o Diego, no caso, está lesionado, mas como o Renato quanto o Natan são peças importantes para a sequência. Um detalhe importante, o julgamento acontece pela manhã, está marcado para acontecer pela manhã. O Grêmio joga à noite. Qualquer punição que acontecer nesse julgamento não vale para a partida contra o Atlético Goianiense, vale a partida contra o Fluminense em diante, porque as punições que acontecem no julgamento são a partir do dia seguinte que começam a valer. Ou seja, se o jogo fosse na quinta, valeria, como é no mesmo dia, não vale, tá? Então amanhã pela manhã o julgamento tanto do Diego, quanto do Renato, quanto do Natan. A situação do Natan é que preocupa um pouco mais. Vamos avançar um pouquinho, porque a gente precisa falar desse confronto contra o Atlético Goianiense, um confronto super importante. O Atlético está dentro da zona de rebaixamento, um confronto direto, e para esse jogo o Renato deve ter duas novidades. Kahneman está treinando normalmente e deve voltar à equipe principal, assim como o PP, que cumpriu a suspensão, volta para a vaga do contestadíssimo Carbajo. Carbajo foi colocado contra a parede, foi muito criticado por aquele lance no Grenal contra o Inter e tudo mais, aquele lance do gol, inclusive, que ele deveria, né, estar marcando o Alan Patrick. Enfim, o Carbajo muito contestado sai para a entrada, para a volta do PP. Kahneman voltando e parceiro do Kahneman, Gustavo Martins, deverá ter uma sequência. Gustavo foi muito elogiado nos bastidores. Muito elogiado. Apesar da derrota no Clássico, existe uma análise de que o Gustavo ele fez uma boa partida. Então existe a tendência de que o Gustavo ganhe uma sequência, se não o Gustavo, o Jeromel. Mas o Gustavo foi muito elogiado. Eu particularmente gostaria de ver Kahneman e Gustavo atuando nos jogos daqui para frente, né? Porque, vamos lá, o Jeromel tem todo aquele simbolismo, mas muitas vezes acaba deixando a desejar já, e o Jeromel acho que ele precisa ser blindado nessa questão agora, tá? Até para não receber uma crítica que a gente sabe que ela vai chegar e ela pode acontecer ali na frente. Então eu acho que o Jeromel, embora ele esteja no grupo, ele precisa ser blindado. Entra no final de uma partida, o Grêmio precisa, apertou, ele tá no banco, bota, mas para ser o titular eu acho que o Grêmio já precisa pensar nessa questão do Jeromel. Rodrigo Eli a gente nem discute, né? Rodrigo Eli não discutimos, eu acho que é Kahneman e Gustavo mesmo, na sequência aí que o Grêmio deveria colocar. Mas enfim, o Renato que vai escolher. O detalhe importante, o Grêmio entende que precisa pontuar. A vitória, por óbvio, é o ideal, até porque o Grêmio vencendo o Atlético e o Grêmio fazendo um resultado positivo contra o Fluminense, o Grêmio sai da zona de rebaixamento. Agora, se o Grêmio perder a partida de amanhã para o Atlético, mesmo que o Grêmio vença o Fluminense, que é adversário direto e é o confronto do final de semana, o Grêmio não sairia da zona de rebaixamento. Então vencer amanhã é importantíssimo, mas se o Grêmio empatar,
não vai ser de todo mal. O Grêmio tem esse entendimento que o importante é pontuar lá contra o Atlético Goianiense. Essa é a última partida que o Tricolor faz fora de casa antes de voltar para o Rio Grande do Sul. O Grêmio na quinta-feira retorna, o CT Luiz Carvalho já está pronto. Aliás, olha a foto do CT, que maravilha que tá esse gramado, hein? Que maravilha que tá esse gramado. Lindaço ficou o gramado. Ali o JP Galvão desfilar neste gramado a partir de quinta-feira, hein? Que maravilha, que maravilha. Fato é que a partir de quinta o Grêmio volta para Porto Alegre então, gurizada. Vai fazer uma sequência contra Fluminense e Palmeiras lá no Estádio Centenário, onde o Grêmio vai mandar as suas partidas. Depois tem um confronto contra o Juventude, que acontece no Estádio Alfredo Jaconi. Depois o Grêmio tem jogos contra meu pai, Operário pela Copa do Brasil, e depois tem o Cruzeiro, que o Grêmio também é mandante. Então, são partidas que o Grêmio vai fazer lá no Estádio Centenário, beleza? Bom, vamos avançar um pouquinho, porque a gente precisa falar do jogo do final de semana ainda contra o Fluminense, porque para essa partida o Grêmio vai ter uma novidade. André Henrique, gurizada. O atacante que o Grêmio apostou no início da temporada, pagando 6 milhões e 400 ao Hercílio Luz por 40% do passe do atleta, está recuperado da lesão que sofreu no tornozelo. Eu lembro vocês que ele está afastado desde março, quando acabou rompendo os ligamentos do tornozelo durante um treinamento, estava em recuperação em Porto Alegre, já está clinicamente liberado, e ele até poderia ter jogado contra o Inter, ou poderia ter jogado agora contra o Atlético, mas o Grêmio entendeu que ele precisava recuperar a parte física e por isso ele permaneceu em Porto Alegre. A tendência é que ele seja relacionado já para o jogo contra o Fluminense no final de semana, mais uma alternativa aí para o Renato que pedia, um centroavante e tudo mais. Infelizmente não é aquele centroavante que todos nós queríamos e tudo mais, enfim, mas a situação do Grêmio é mais uma opção ao JP Galvão que o Renato ganha neste momento, beleza? Falando sobre centroavantes, contratações e possibilidades, o Grêmio perde mais uma possibilidade de mercado. Não vou dizer se é boa ou se é ruim, depende da avaliação de cada um. Mas Chico da Costa está acertando com o Cerro Porteño, segundo a informação do César Luiz Merlo. O jogador que fez boa campanha pelo Bolívar da Bolívia na Copa Libertadores da América, agora na fase de grupos, está trocando de equipe, segundo a informação do Merlo, por 2 milhões de dólares. Este é o valor que o Cerro Porteño está gastando para comprar o Chico da Costa, então, que está trocando de equipe, um nome que a gente risca daquela lista, lembrando que o Grêmio chegou a sondar a situação do jogador, conversou com o clube, mas não avançou pelos valores. Mas a informação atualizada, e essa aqui é a nova, é de hoje pela manhã, do Diego Torres, inclusive, meu colega, grande Diego Torres, é que o Grêmio está negociando com o Daverson, gurizada. A informação do Diego Torres é que o Grêmio está negociando com o jogador, mas mantém conversas com o Carlos Vinícius, jogador do Fulham, que tem mais um ano de contrato com o clube inglês. O detalhe do Daverson é que ele tem mais 6 meses de contrato com o Cuiabá ainda. O Daverson ele foi afastado em abril por conta de algumas questões de indisciplina e tudo mais lá no Cuiabá. No início desse mês, o presidente do Cuiabá reintegrou o Daverson junto à equipe, só que o jogador não quis mais atuar com a camisa do Cuiabá e agora busca um clube para sair do clube. Foi tentada a renovação, ele disse que tinha acerto com um clube, com outra equipe e não queria renovar, fato que essa outra equipe nunca foi conhecida e o jogador também não tem nenhum contrato em andamento com ninguém, nenhum pré-contrato estabelecido. O detalhe é que muitas equipes querem o Daverson, o Cruzeiro, o Vasco, o Santos e o Corinthians. O detalhe do Corinthians é que o Daverson é um pedido do Antônio Oliveira. Só que o Antônio Oliveira tá na corda bamba por lá. Inclusive o Corinthians amanhã enfrenta o próprio Cuiabá. Quer dizer que se o Corinthians não tiver um resultado positivo contra o Cuiabá, pode ser que o Antônio seja demitido e aí, como era um pedido do próprio Antônio, pode ser que o Corinthians saia dessa parada. O Santos chegou a fazer proposta ao Cuiabá querendo a contratação do Daverson. O Cuiabá estava interessado em vender o jogador, só que o próprio jogador não quis ir pro Santos. Então é outro time que a gente tira dessa possibilidade. Agora, já o Grêmio, bom, o Daverson vira e mexe, ele se oferece para jogar aqui. Ele joga charadinha, ele tem uma ligação com o Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli, se eu não me engano, é padrinho de casamento dele. Ele já atuou com o PP lá no Cuiabá, então tem essa amizade. Ele já disse em diversas entrevistas que gostaria de trabalhar com o Renato. Enfim, já tem essa aproximação.
Então o Grêmio mantém conversas com o Carlos Vinícius, o jogador do Fulham, que é um pedido do Renato, e agora vai atrás do Daverson lá no Cuiabá. E há uma grande tendência aí que o jogador acabe vestindo a camisa do tricolor, pelo menos é o que se desenha neste momento. Vai depender do que o Cuiabá vai pedir para liberar o jogador, né? Detalhe que ele pode fazer um pré-contrato e aí o Grêmio o Cuiabá, na verdade, seria obrigado daqui a pouco a aceitar um valor até para o jogador não sair de mãos abanando, perdão, lá no final do ano. É esperar e ver. Daverson e Carlos Vinícius resolvem os problemas do Grêmio? Quero saber de ti. Comenta aqui embaixo. Tô de plantão que eu quero te estrear aqui no canal. Grande abraço e até a próxima.